que você está fazendo agora? Pense já no amanhã. A vida passa, não demore, encontre sua direção. Se você quiser mudar o mundo, só depende de você. Deixar fluir o que vem lá do fundo do coração. É hora de mudar, de encontrar a direção, de tentar abrir as portas do seu coração, de tentar mudar o mundo através do amor, demonstrar que a juventude tem o seu valor, tem o seu valor. O que você está fazendo agora? Pense já no amanhã. A vida passa, não demore, encontre a sua direção. Se você quiser mudar o mundo, só depende de você. Deixar fluir o que vem lá do fundo do coração. É hora de mudar, de encontrar a direção, de tentar abrir as portas do seu coração, de tentar mudar o mundo através do amor, demonstrar que a juventude tem o seu valor, tem o seu valor, tem o seu valor. Quis alcançar todas as estrelas, estendi os braços com os pés presos ao chão. Se eu quis saber todos os mistérios, passado e futuro, busquei sem o presente. Se não pude alçar logo as estrelas aqui do chão, eu colhi lindas flores. Posso amparar, perdoar e amar e aproximar, degrau de cada dia. Tudo ser, quis mudar o mundo, muito busquei e não pude ver tudo. Não desvendei tudo que eu queria e aprendi que vivendo agora vou me aproximar do essencial, descobrindo a grandeza da vida. Vejo a luz em mim, posso então olhar as estrelas, ver verdades que estão aqui, bem perto de nós, bem no coração. Estão em mim e em você, bem perto de nós, bem no coração. Estão em nossas mãos, bem perto de nós, bem no coração. Estão em mim e em você, bem perto de nós, bem no coração.
você. Quis mudar o mundo, muito busquei e não pude ver tudo. Não desvendei tudo que eu queria e aprendi que vivendo agora vou me aproximar do essencial, descobrindo a grandeza da vida. Vejo a luz em mim, posso então olhar as estrelas, ver verdades que estão aqui, bem perto de nós, bem no coração. Estão em mim e em você, bem perto de nós, bem no coração. Estão em nossas mãos, bem perto de nós, bem no coração. Estão em mim e em você, bem perto de nós, bem no coração. Busco o bem de em paz viver. De nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio de nosso olhar, fazer brilhar os teus lindos lauréis, servos fiéis.
Olá, queridos amigos. É com muita felicidade que o setor do atendimento fraterno informa que a nossa casa inicia neste mês de outubro o atendimento fraterno virtual. Faremos atendimento pelo WhatsApp e pelo Google Meet. Você precisa conversar? Ou você precisa de orientação sobre a doutrina espírita? Envie uma mensagem para o número do WhatsApp 21 95 904 9094 e nós agendaremos o seu atendimento fraterno. Ou ainda, envie uma mensagem para o e-mail 100.atendimentofraterno@gmail.com. Você não está sozinho. Bom dia, gente amiga. Sou Miriam, trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Lhes desejo um domingo excelente, de muita paz, de muita saúde, junto aos seus familiares. Sejam muito bem-vindos à nossa reunião das manhãs de domingo. Lembramos que, além dessa reunião, outras 2 reuniões públicas são transmitidas pelo nosso canal durante a semana. Às quintas-feiras, às 14h30 e às sextas-feiras, às 20 horas. Também 2 reuniões de fluidoterapia são transmitidas às terças-feiras, às 19h30 e às quartas-feiras, às 9 horas da manhã. Nessas reuniões de fluidoterapia, vocês poderão colocar o nome dos enfermos no chat. E às quintas-feiras, às 19h30, também por esse canal é transmitida a prece da saudade, onde os nomes dos desencarnados para a prece poderão ser colocados no chat. E sempre reforçamos o bom uso do chat. Durante a exposição, para que prestemos atenção, porque é um momento de enriquecimento para nós, se bem utilizado, pedimos que o chat não seja utilizado, que não se coloque nenhuma mensagem no chat no momento das exposições. O chat ele sempre está disponível para nós no início das reuniões, para as nossas saudações, o nosso bom dia
e ao final das reuniões para as nossas despedidas. E falando em final das reuniões, no final nós temos o GEAL, Grupo de Educação Espírita André Luiz, sempre trazendo evangelização para as crianças em todas as reuniões públicas. E hoje, os nossos estudos serão feitos por Edson Morgado, que nos trará o estudo do Livro dos Espíritos, parte 3ª das leis morais, e ele está na lei de destruição, questões 742 a 745, e ele nos falará das guerras. E Priscila Chagas nos trará o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos, itens 14 a 16, que falam do duelo. Temas muito importantes, temas muito atuais, então vamos prestar a máxima atenção nos estudos que os nossos companheiros nos trarão nessa manhã. Que Jesus nos abençoe, que tenhamos uma excelente manhã de estudos. Do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Na pregação, eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Está em Paulo, Coríntios 2, capítulo 12, versículo 15. Há numerosos companheiros da pregação salvacionista que de bom grado se elevam a tribunas douradas, discorrendo preciosamente sobre os méritos da bondade e da fé, mas, se convidados a contribuir nas boas obras, sentem-se feridos na bolsa e recuam apressados sob disparatadas alegações. Impedimentos mil lhes proíbem o exercício da caridade e afastam-se para diferentes setores, onde a boa doutrina lhes não constitua incômodo à vida calma. Efetivamente, no entanto, na prática legítima do Evangelho, não nos cabe apenas gastar o que temos, mas também dar do que somos. Não basta derramar o cofre e solucionar questões ligadas à experiência do corpo. É imprescindível darmos, através do suor, da colaboração e do esforço espontâneo na solidariedade, para atender substancialmente às nossas obrigações primárias à frente do Cristo. Quem, de algum modo, não se empenha a benefício dos companheiros, apenas conhece as lições do alto nos círculos da palavra. Muita gente espera o amor alheio a fim de amar, quando tal atitude somente significa dilação nos empreendimentos santificadores que nos competem. Quem ajuda e sofre por devoção à Boa Nova recolhe suprimento celeste de força para agir no progresso geral. Lembremos-nos de que Jesus não só cedeu em favor de todos, quanto poderia reter em seu próprio benefício, mas igualmente fez a doação de si mesmo pela elevação comum. Pregadores que não gastam e nem se gastam pelo engrandecimento das ideias redentoras do cristianismo são orquídeas do Evangelho, sobre o apoio problemático das possibilidades alheias. Mas aquele que ensina e exemplifica, aprendendo a sacrificar-se pelo erguimento de todos,
é a árvore robusta do eterno bem, manifestando o Senhor no solo rico da verdadeira fraternidade. Pai de infinita bondade e justiça, obrigado, Senhor, por nos proporcionar mais uma oportunidade de reflexão, de estudo doutrinário, nesta manhã de domingo. Possamos todos nós aproveitar esse ensejo, lembrando também que por trás dessa comunhão de pensamentos temos uma casa de oração que propicia a irmãos encarnados e desencarnados auxílios dos amigos invisíveis e que nos auxiliam a seguir a nossa trajetória terrena. Queremos também, Senhor, rogar a Ti por todos os nossos irmãos em humanidade, por todos aqueles que na sua passagem terrena observam e enfrentam os obstáculos naturais desse processo de evolução a que todos estamos submetidos. Pedimos também pelos irmãos desencarnados que na espiritualidade aonde chegam muitas vezes estão em desequilíbrio, tomaram atitudes em seu livre-arbítrio e precisam, Senhor, de amparo, porque todos nós precisamos e temos como destino a própria felicidade. Muito obrigado, Senhor. Que na manhã de hoje possamos nós estarmos reunidos em torno do Evangelho de Jesus, em torno dos esclarecimentos da doutrina espírita, e que isso nos fortaleça e que isso possa nos dar boas ideias para que possamos seguir em frente, sempre esperançosos, sempre confiantes na Tua justiça e no Teu amor. Em nome de Jesus, em nome de todos os trabalhadores da Tua seara, em particular desses amigos que sempre estão nos auxiliando na casa de Miguel, sobretudo em Teu nome, Senhor, pedimos a permissão para dar como iniciada a nossa reunião desta manhã. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos, amigos do Centro Espírita Miguel. É sempre com uma satisfação compartilhar o estudo da doutrina espírita com vocês, como mais uma oportunidade de reflexão e aprendizado para todos nós. Nós estamos na terceira parte do Livro dos Espíritos, dando continuidade às perguntas do capítulo 6, que tratam da lei da destruição, uma das leis morais classificadas por Kardec no Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos conversar sobre as guerras, de acordo com os ensinamentos trazidos a respeito do assunto nas perguntas 742 a 745. Temos visto nesse capítulo que no estágio evolutivo em que a gente se encontra no planeta, a lei da destruição está intimamente ligada à necessidade de progresso da humanidade. Na reunião anterior, foi estudado o papel dos flagelos naturais como um desses agentes restauradores do progresso físico e moral do nosso orbe, apesar dos males que ocasionam momentaneamente. Compreende-se que tais flagelos destruidores, sendo de origem natural, sejam manifestação direta da providência divina nesse sentido.
Mas e as guerras? Sendo elas notoriamente provocadas pelo homem, também seriam agentes da lei da destruição, necessárias à evolução da humanidade terrena? E sendo permitidas por Deus, aqueles que as fomentam em seu próprio proveito estariam praticando a lei de Deus por isso? Essas são algumas das perguntas que a gente pretende responder no estudo dessa noite. Fato é que, desde os primórdios da sociedade, o homem vive em guerra. Desde que as primeiras tribos passaram a lutar por recursos naturais ou pela soberania de seu grupo, os povos se dividiram em estados, países, regiões. Com isso, segregaram-se os homens em clãs, classes sociais, etnias, grupos religiosos e povos com diferentes ideologias. Para todos os casos, a guerra sempre foi uma solução imediatista, com graves consequências. Apenas na Segunda Guerra Mundial foram 55 milhões de mortos entre civis e militares, encerrando-se de uma forma trágica pela ação de um artefato nuclear, atingindo centenas de milhares de vítimas em poucos segundos. E é importante lembrar que, do ponto de vista reencarnatório, existe uma grande probabilidade de cada um de nós termos participado de guerras em vidas anteriores, de termos sido algozes em umas ou vítima em outras. Essas experiências vividas ficaram inconscientemente marcadas no nosso perispírito, enquanto direta ou indiretamente influenciam nossas ações e reações de hoje. Mas como é que a espiritualidade vê as guerras? Vamos começar pela pergunta 742, onde Kardec indaga o que é que impele o homem à guerra. E os espíritos respondem: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. Fecha aspas. Se nós pensarmos bem, é isso mesmo. Basta observarmos o comportamento dos animais, seres inferiores do ponto de vista evolutivo, ainda sem capacidade de discernimento, e vamos ver que instintivamente e por força da lei da conservação, eles travam guerras por tudo, por alimento, pelo domínio territorial, pela fecundação da fêmea, pela liderança do grupo. Ainda presos a esses instintos, pelos quais nós já passamos em experiências remotas, nós imitamos os animais nesses aspectos. Mas como os próprios espíritos responderam, acrescenta-se a isso as paixões que apenas a espécie humana desenvolve, e aí as causas das guerras alimentadas por nós ao longo do tempo tornam-se mais complexas e mesquinhas. A ambição e a cobiça levaram a novas conquistas, ultrapassando aqueles limites da necessidade de sobrevivência. E continuam os espíritos em sua resposta. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade, quando a sente necessária. Então aqui, gente, os espíritos nos lembram que no estado de barbárie, ou seja, no estado primitivo de sua evolução, a humanidade não tem maturidade para procurar outra solução para os seus conflitos, senão através da imposição do poder, pela força e muitas vezes pela violência, o que coletivamente significa uma guerra. E isso por muito tempo foi considerado um fato normal na existência das pessoas. Várias guerras foram consideradas justas a seu tempo por agressores e agredidos, e muitas pessoas aderiram com entusiasmo
a exemplo lá da Primeira Guerra Mundial no início do século passado. Porém, apesar do nosso lento progresso moral e da guerra ainda não ter sido totalmente banida da nossa civilização, hoje a guerra é vista na maior parte do mundo como uma atrocidade a ser evitada e, portanto, deixando de ser vulgarizada. Então, vemos uma verdade se concretizando quando os espíritos afirmaram há quase 2 séculos que, na medida que o homem progredisse, menos frequente se tornaria a guerra, porque ele lhes evitaria as causas, porque já teria passado por aquele transtorno. E mais do que isso, eles também previram que, se não banida completamente, a guerra, quando necessária, se tornaria mais humanitária. Mas a princípio, gente, essa afirmativa é estranha, né? É estranha para a gente. Como é que pode uma guerra ser feita com a humanidade? Mas quando analisamos de forma relativa, a gente percebe que é exatamente o que a gente vê hoje. Devido à menor tolerância dos seus habitantes, a guerra, como ocorre em nossos dias atuais na Terra, é muito mais precisa. Os ataques cibernéticos através de computadores, eles são mais eficientes e comuns do que o uso de tropas humanas, o que, no fim das contas, causa muito menos baixas de vidas humanas. Confirmada a previsão dos espíritos quanto ao modo pelo qual a guerra se desenvolveria, né, aliada ao progresso humano, vamos por hora passar a pergunta 743, que seria a seguinte a 742, e saltar para a pergunta 744, para entender por que as guerras, a despeito de serem provocadas pelo homem, sejam permitidas por Deus, que sempre nos quer bem. A pergunta formulada por Kardec foi a seguinte: que objetivou a providência, tornando necessária a guerra? E a resposta dos espíritos: a liberdade e o progresso. Em primeiro lugar, a gente não deve esquecer o contexto do planeta de provas e expiações que habitamos para entender esta resposta. Nesse caso, Deus permite que a guerra aconteça para propiciar ao homem a oportunidade de uma evolução mais rápida, no sentido de atingir a liberdade e o progresso. Porém, Kardec pondera com a seguinte subpergunta: mas se a guerra deve ter por efeito produzir o advento da liberdade, como pode, frequentemente, ela ter por objetivo e mesmo resultado a escravização? E daí a resposta: é uma escravização temporária, para esmagar os povos, a fim de fazê-los progredir mais depressa. De fato, gente, a escravidão de um povo por outro, não raro ocorria após uma guerra. Temos vários exemplos disso. Mas no relógio divino é um mal transitório que acelera o progresso da humanidade de forma coletiva. Quanto a esse progresso proporcionado nos períodos de pós-guerra, não faltam exemplos de sociedades que aceleraram sua evolução intelecto-moral. De alguns conflitos foram criadas boas coisas, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, bem como as leis de guerra, a fim de evitar que os povos se destruam. Se Deus permite a guerra, é porque dela o homem pode tirar lições valiosas através do seu livre-arbítrio. Através dos acontecimentos tristes das guerras, nós tivemos avanços sociais necessários. As primeiras guerras buscavam a liberdade de povos oprimidos, e mesmo as guerras mais recentes fizeram boa parte da humanidade repensar suas atitudes e o tipo de sociedade que desejam se tornar. Sendo a lei de destruição uma de suas leis, sabemos que as guerras são ainda um caminho escolhido pelos homens para agir em suas diferenças. Já vimos isso na 742. Dessa forma, nós não podemos confundir as coisas. A guerra nunca será o caminho preferido pelos condutores da humanidade na espiritualidade.
que inclusive buscam incessantemente dissuadir os poderosos de uma ideia de conflito bélico. A guerra é somente a preferência do homem pela força ao invés da razão. Como novamente eu lembro, vimos na pergunta anterior 742. A providência divina permite que sejamos atacados pelo mal que escolhemos fazer, para que possamos aprender na prática que aquela atitude deve ser extinta da sociedade cristã. E o que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? É a pergunta 745 seguinte que Kardec faz, para a qual os espíritos deixaram a seguinte resposta: grande culpado é esse, e muitas resistências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado, para satisfazer a sua ambição. Fica claro, gente, que aquele que fomenta a guerra em seu proveito, principalmente em esferas políticas e de poder, deverá expiar muitas outras existências. Sendo seu ato fruto do egoísmo, orgulho ou ambição, transgride a lei de Deus em benefício próprio e naturalmente responde por todas as mortes que tenha causado pelo evento bélico que tenha promovido, direta ou indiretamente. E conforme aprendemos no Evangelho de Mateus, não sairá da situação de débito divino enquanto não pagar o último ceitil. Situação ainda mais crítica será daqueles que, além de promoverem a guerra por interesses mesquinhos, o fazem em nome do Criador. Podemos encontrar a questão sobre as guerras santas aqui mesmo no Livro dos Espíritos, lá na pergunta 671, no capítulo 2 da Lei de Adoração, onde os espíritos explanam a insensatez dessa prática. Incrivelmente e infelizmente, ainda hoje, em algumas sociedades do nosso planeta, a gente verifica, né, que se mata e morre em nome de Deus, e o fato de incluí-lo em tal crueldade e vileza dá testemunho da ignorância, da intolerância e inferioridades humanas que até hoje mancham de sangue humano o caminho das religiões. No livro Nosso Lar, editado em 1944, antes mesmo de acabar a Segunda Grande Guerra, André Luiz descreve a mobilização da colônia espiritual para o início do infeliz evento em 1939, que afetou sobremaneira aquela colônia, assim como outras ligadas à civilização americana. O plano espiritual reproduz o ambiente de uma guerra de grande proporção, mas a solução, né, da parte espiritual vem na forma de tolerância e tratamento de igual para igual, sem as dissensões, o separatismo e a xenofobia que caracterizam as relações terrenas que levam à guerra. Lá no capítulo 41 do livro, vamos encontrar uma citação de André Luiz que corrobora o ensinamento da pergunta 745, no slide anterior, quanto à responsabilidade daqueles que suscitam a guerra, estendendo tal responsabilidade não apenas aos indivíduos, mas também coletivamente a uma nação. É Salustio, né, quem diz: infelizes dos povos que se embriaguem com o vinho do mal, ainda que consigam vitórias temporárias, elas servirão somente para lhes agravar a ruína, acentuando-lhes as derrotas fatais. Quando um país toma a iniciativa da guerra, encabeça a desordem da casa do pai e pagará um preço terrível. Outra obra psicografada por Chico Xavier na véspera da Segunda Grande Guerra e que merece ser lida quanto aos aspectos das guerras em nossa sociedade humana é o livro A Caminho da Luz, ditado por Emmanuel em 1938. Nela, o autor espiritual não apenas nos prepara para o testemunho da guerra, quando diz: aproxima-se o momento
em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. Como também nos consola quanto ao futuro, dizendo: ditadores, exércitos, hegemonias econômicas, massas versáteis e inconscientes, guerras inglórias, organizações seculares, passarão com a vertigem de um pesadelo. A vitória da força é uma claridade de fogos de artifício, ou seja, é um evento fato, momentâneo, pois toda a realidade é a do Espírito e toda a paz é a do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. Como vimos até aqui, tudo indica que, de modo geral, em nosso orbe, há sinais de progresso em relação à frequência, que vem diminuindo, e ao modo com que as guerras acontecem hoje. Contudo, será motivo suficiente para comemorarmos? Por acaso a ameaça de novas guerras, qualquer que seja o modo pela qual se manifeste, deixou de existir com perigo, se não de causar mortes em grande quantidade, mas de prejudicar o avanço moral da humanidade? E o mais importante, será que nós eliminamos as causas que nos impelem à guerra ou só alteramos a natureza dos seus efeitos? Será que ainda podemos identificar em nós mesmos pensamentos e atitudes belicosos em relação a situações ou pessoas, na forma como lidamos com elas ou com problemas que se nos apresentam? Qual seria, por exemplo, a nossa atitude diante de um manifestante político e potencialmente violento? Nós oraríamos por ele? Ou sentiríamos raiva ou medo e reagiríamos violentamente? Enfim, lembrando a resposta dos Espíritos na pergunta 742, será que já dominamos a nossa natureza animal e as nossas paixões? Eu não sei quanto a vocês, mas eu creio que ainda não nos livramos desse potencial de gerar o clima de guerra. Ora, se apesar do progresso ainda não nos livramos dessa chaga, o que nós precisamos fazer? E isso nos remete à pergunta 743, que nós pulamos lá no início para retomar aqui. Nela, Kardec indagou: a guerra desaparecerá da face da Terra algum dia? A que os Espíritos respondem: sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos, quando isso acontecer. É isso, gente. Nós precisamos entender que a guerra é a consequência de um nosso uso predominantemente irracional da força e mesmo a fuga da razão diante da emoção. Tal situação, ela deriva do fato de ainda estarmos em um grau muito material e pouco depurado da nossa evolução. Como nós falamos lá atrás, ainda presos a muitos instintos que nós carregamos de experiências anteriores. Conforme nós fomos progredindo, e dizem aqui os Espíritos, e realmente nós fomos percebendo, né, como irmãos em Cristo as outras pessoas, nós passaremos a negar tais atitudes que ferem a lei de Deus. Até lá, a espiritualidade nos auxiliará a tirar o melhor proveito de cada situação vivida durante a nossa jornada, respeitando o nosso livre-arbítrio rumo à perfeição moral. Chegamos então ao fim de nossa exposição em relação às perguntas selecionadas para o estudo dessa noite e espero que sirva de reflexão para todos nós. Vale ressaltarmos, em nossas considerações finais, que nós precisamos continuar o combate íntimo contra as imperfeições espirituais que ainda carregamos, porque a partir dessa prática, desse esforço, nós teremos a consequência natural, como consequência natural, a extinção gradual da guerra em nossa morada planetária. Uma pessoa sozinha, gente, ela não vai poder evitar uma guerra entre nações. A gente sabe disso.
mas pode e deve decretar paz em sua vida, no seu lar, no trabalho, junto aos demais com que convive, promovendo fraternidade pessoal que, somada de outros que vão fazer o mesmo esforço, redundam em paz coletiva. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, disse Jesus, conforme anotado por Mateus. Fiquem todos com Deus, muita paz. Olá, sejam todos bem-vindos na manhã de hoje. Hoje nós estamos aqui para fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos compete na manhã de hoje a reflexão do capítulo 12, que fala sobre amai os vossos inimigos. E eu fiquei responsável pelo estudo da manhã de hoje pelos itens de 14 a 16, que fala com relação aos duelos. Então, para iniciar, eu vou trazer algumas reflexões, eu vou trazer algumas discussões que eu acho que são pertinentes para a gente poder pensar com relação ao duelo, principalmente porque eu acho que a gente pensa muito que o duelo não tem mais uma relação conosco, né? Como se fosse alguma coisa muito distante no tempo e que nós não temos mais relação com essa discussão. Então, eu vou trazer algumas provocações, eu vou trazer algumas reflexões na manhã de hoje. Eu espero que vocês já aí do outro lado possam acompanhar essa linha de raciocínio e que a gente possa ter uma manhã de estudo interessante e provocador e que nos faça ter algumas mudanças no nosso comportamento, das nossas ações, que é para isso que a gente estuda a doutrina espírita, né, para a gente poder levar para as nossas vidas. Então eu vou botar aqui a nossa apresentação. Né? Então a gente está falando sobre, né, a questão do duelo. O duelo tem alguns itens anteriores que falam com relação ao duelo, mas afinal de contas, por que a gente vai falar sobre o duelo, né? E o que representa, né? O que representou a questão do duelo? Eu fiquei impactada na hora que eu fui fazer estudo, logo na parte que eu fui estudar para saber sobre os duelos historicamente. Algumas mulheres também participavam da questão do duelo, e assim, é interessante entender que, por exemplo, a gente pode até se relacionar com os duelos da Idade Média, que é o que mais vem à minha cabeça, na Idade Moderna, a questão do uso das espadas, o uso das armas, como, por exemplo, quando a gente vai poder falar sobre a questão do Velho Oeste, né? E qual seria o motivador, né, para o uso, né, da questão do duelo. Então, nós vamos poder observar, né, e dialogar. Então, vamos lá. Forma de combate entre duas pessoas armadas realiza-se segundo um código ou segundo regras estabelecidas e é normalmente travado diante de testemunhas desde os tempos antigos até o século XIX. Os homens de alta posição resolviam suas desavenças com armas na mão. Em geral, usavam as espadas ou pistolas. Os duelos resultavam de disputas sobre propriedades, acusações de covardia, insultos à honra pessoal ou da família, trapaças de jogos de carta ou de dados. Então, o duelo ali acabava sendo uma ação, né, de defesa da honra dos indivíduos, que buscavam, através dos duelos, tentar sanar algum tipo de desonra à família ou a si mesmo, né, que tenha direcionado para eles. Só que quando a gente vai olhar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente começa a falar sobre os duelos, os Espíritos nos narram e nos chamam a atenção a alguns pontos muito importantes, né? E aí eu fiquei pensando também em algumas reflexões do nosso cotidiano.
Porque a gente pode pensar assim, mas o duelo não se aplica mais a cada um de nós, visto, né, que atualmente a gente não duela mais, né? Não pega uma luva e não bate na cara de alguém, chamando a pessoa para o confronto. Talvez não diretamente. Talvez não é esse tipo de duelo. Mas quando a gente está vivendo hoje, né, numa sociedade ainda tão agressiva e violenta, a gente em muitos momentos acaba utilizando a linguagem da violência enquanto uma suposta alternativa, quando parece que o diálogo não traz mais nenhum tipo de solução. E eu gostaria que a gente pensasse com relação a isso. Eu vou ler ainda alguns pedaços do Evangelho, lá nos itens. Já estou até ligando aqui o meu dispositivo para poder fazer a leitura. Mas eu queria que a gente pensasse nisso, né? Em muitos momentos a gente acaba dizendo assim, eu conversei, eu dialoguei, mas eu cheguei no meu limite. E quando eu pareço que chego no meu limite, parece que então nesse momento eu posso não mais utilizar de diálogo e partir efetivamente para a violência. Isso é uma das coisas que eu tenho pensado muito ultimamente. E eu estou trazendo isso para que a gente possa pensar em conjunto. Será que isso em algum momento já passou na minha cabeça? Será que em algum momento eu já pensei sobre isso? Eu já pensei sobre, eu já dialoguei, eu já falei, eu já conversei, eu já expus as minhas opiniões. Mas não tem jeito. A pessoa não me escuta, então eu vou partir para a violência, né? Eu vou estabelecer um ultimato. Só que para nós, que já somos espíritas, que já somos cristãos, que entendemos o ensinamento de Jesus que nos diz para oferecer a outra face, o que seria essa outra face? Seria literalmente, né, se alguém bater no seu rosto que você efetivamente ofereça outro? Será que é literal? Ou será que é no momento em que alguém me traz algum tipo de ação, eu posso oferecer uma outra alternativa? Mas, Priscila, eu não consigo. Tem alguns momentos que eu não consigo mais prosseguir no diálogo. Consigo compreender, porque nós, enquanto espíritos em processo de transformação, em alguns momentos parece que a gente não consegue realmente. E aí, o que a gente deve fazer se eu não consigo mais me conter? E se eu estou partindo para uma suposta violência, que eu respire fundo e me afaste. Acho que essa é a melhor alternativa que cada um de nós pode ter, né? Se naquele momento em que eu estou muito, muito exaltado, né? Que eu estou realmente muito incomodado, que eu ainda estou muito violento, e eu não consigo mais conter as minhas emoções, que parecem chegar à flor da minha pele, o que eu devo fazer a partir daquele momento? Respirar fundo e me afastar. Porque a violência ela não é uma alternativa. Ela não é uma alternativa para nós que já escolhemos uma outra jornada e um outro caminho. Eu estava lendo alguns materiais, né? E aí vamos ao Evangelho, que eu acho que os espíritos sempre têm muitos para nos dizer. Então eu vou destacar alguns pontos aqui. Vamos começar pelo item 14. Né? Aí começa lá, né? Que juízo farão de mim? Costumais dizer, se eu recusar reparação que me exige, ou se não reclamar de quem me ofendeu. Os loucos como vós, os homens atrasados, vos censurarão. Mas os que se acham esclarecidos pelo fato do progresso intelectual e moral dirão que procedei de acordo com a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Por motivo de uma palavra dita, às vezes impensadamente ou inofensiva, vinda de um dos vossos irmãos, o vosso orgulho se sente ferido. E aí a gente começa a identificar qual é a causa de fato para os duelos, né? Porque a gente acha que a violência ainda é uma alternativa, porque eu acho que a gente traz como nós somos espíritos imortais, e a gente tem uma bagagem espiritual, a gente ainda se utiliza de muita violência.
ainda temos na nossa trajetória nosso modelo de reação que ainda é muito violento. E o que nos cabe é tentar agir de outra forma. Por isso que o orgulho aparece ali, né, como uma das possibilidades da gente ainda recorrer à violência ou duelo, né, esse enfrentamento, esse confronto como alternativa. O vosso orgulho se sente ferido? Respondeis de modo acre e daí uma provocação. Antes que chegue o momento decisivo, inquiris de vós mesmos se procedeis como cristãos. Que contas ficareis devendo à sociedade por privar de junto seus membros, né? Porque no processo dos duelos, o indivíduo, normalmente, uma das partes acabava morrendo no processo do enfrentamento, né? E num confronto, seja de espada, seja de arma de fogo, até seja na luta, né? No confronto físico, alguém saía muito machucado e, em muitos momentos, aquele outro não recebia o atendimento necessário para aquele momento e acabava vindo a falecer. E isso há um comprometimento moral do indivíduo, né? O indivíduo acaba se comprometendo por conta dessa violência. A gente está falando de um compromisso espiritual. Vou continuar lendo aqui. Pensastes no remorso que vos assaltará por haverdes roubado a uma mulher, o marido, a uma mãe, o filho que serviria de amparo? Certamente o autor da ofensa deve uma reparação, porém não lhe será mais honroso dá-lo espontaneamente, reconhecendo suas faltas, do que expor a vida daquele que tem o direito de se queixar. E aí eu fiquei imaginando, né? A gente teve muitos relatos durante muitos anos de pessoas que brigavam e discutiam no trânsito, brigavam e discutiam no shopping, e que homem e uma mulher que se separavam, e o resultado dessa contenda entre as pessoas era, às vezes, alguém voltar em casa, pegar uma arma e ir tirar satisfação. Isso está na nossa trajetória, né, espiritual. Mas a gente precisa sair desse modelo. A gente precisa entender que isso ainda não é mais uma alternativa para nenhum de nós. Por isso, a gente precisa ir no cerne das questões, né, do ponto fundamental que gera essa emergência desse processo violento, em que a gente ainda acha que há algum tipo de alternativa e de solução para as questões, né? Porque o duelo era um entendimento de que alguma solução ela era possível para o indivíduo, em que aquilo dali era uma alternativa para ele, né? Ele buscava, através do uso da violência, uma alternativa. Então vamos lá, questão 914 do Livro dos Espíritos. Estando o egoísmo fundado no interesse pessoal, parece difícil estipá-lo inteiramente do coração do homem. Chegaremos a isso? Em quantos momentos a gente não quer dar o braço a torcer e dizer que nós erramos? Quantas vezes ainda nós consideramos que aquilo, que o nosso ponto de vista, que a nossa posição, ela é acertada e que a gente não aceita dar um passo para trás? A gente não quer, né, abrir mão, porque quando a gente conhece a doutrina espírita, quando a gente mergulha no conhecimento doutrinário, muitas questões são necessárias ainda para a gente repensar na nossa caminhada. A gente vai precisar abrir mão de determinados comportamentos e atitudes, né? A gente vai precisar abrir mão de algumas questões que ainda são necessárias para cada um de nós. E como é que a gente precisa, né? Como Kardec brilhantemente pergunta para os espíritos, né? Estando o egoísmo fundado no interesse pessoal do não vou dizer que eu estou errado,
Eu vou continuar na minha posição, haja o que houver, né? Como é que parece ser difícil extirpá-lo, retirá-lo, arrancá-lo de dentro do coração do homem? E os espíritos respondem: à medida que os homens esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais. Em seguida, é necessário reformar as instituições humanas que entretêm e excitam. E isso depende da educação. Educação moral, repensar as nossas atitudes, o nosso processo educativo dentro dos nossos lares, né? A reforma das nossas ações, entender que a doutrina espírita ela é um processo educativo, formador de compreensão de que nós realmente somos e o quanto é necessário para cada um de nós repensarmos a nossa trajetória. Irmãos, não é fraqueza dizer que nós erramos, muito menos dizer desculpa, eu errei, vamos tentar de novo, vamos repensar. Essa questão da honra, devemos ser espíritos de fato honrados, né? Mas a violência ela não é uma alternativa para reparar uma honra ferida. E aí a gente precisa pensar se essa honra ela está ligada a um processo de orgulho. E aí, questão do Livro dos Espíritos, 785. Qual é o maior obstáculo ao progresso? Orgulho ou egoísmo? Refiro-me ao progresso moral. Por conta intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual duplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, a que a seu turno incitam o homem a aprender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Quando eu estava lendo o estudo da manhã de hoje, eu fiquei pensando em Paulo de Tarso, né? Enquanto era Saulo, enquanto ele não tinha se convertido, o quanto ele queria afirmar que ele estava certo, que ele tinha a honra, o brio da sua raça. Em quantos momentos a gente se opõe aos demais indivíduos em sociedade, considerando que nós estamos certos. Mesmo a gente nem para pensar se a gente pode pensar numa outra alternativa. A gente nem para pensar se existe qualquer tipo de mudança das nossas ações e comportamentos. Nós nos fincamos, e esse é o papel do duelista, né? O duelista era aquele que considerava correto na sua perspectiva de olhar o mundo, né? Se sentia ofendido, ia lá e ia lavar a sua honra com sangue. Não faz o menor sentido. Não para nós hoje. Não para agora. Não para agora quando a gente tem imbuídos no nosso coração os ensinamentos do Cristo. Porque isso não dialoga com o resumo que Jesus fez com relação aos 10 mandamentos, né? Amai a vosso Deus sobre todas as coisas, ao vosso próximo como a si mesmo. Não dá para amar ao próximo e duelar com alguém que tem uma posição de mundo e de perspectiva diferente da sua. Não dá para a gente continuar sendo cristão se a gente não tem uma postura mais amorosa. A gente precisa entender, enquanto humanidade, que a gente precisa abrir mão da violência. A gente precisa abrir mão dessa postura mais radical e agressiva com os demais. A gente precisa ter uma outra perspectiva mais amorosa, né? Jesus nos disse, né? A minha paz eu vos dou. Então, se alguém grita, se alguém se exaspera, se alguém te chama para o duelo, qual é a verdadeira coragem? Seguir duelando ou abraçar as armas e ir de maneira mais amorosa ao encontro do outro? Mas o outro não vai vir ao meu encontro. Talvez não agora. Talvez ele precise um pouco mais de tempo. Mas a gente precisa construir esse processo de paz dentro dos nossos corações.
E para isso a gente precisa pacificar o nosso orgulho. Vamos ler mais um pouco da questão. Assim é que tudo se prende no mundo moral como no mundo físico, que do próprio mal pode nascer o bem. Porém, esse estado de coisas não durará para sempre, mudará à proporção que o homem compreender melhor que, além da que o gozo dos homens terrenos proporciona, uma felicidade existe infinitamente maior, infinitamente mais duradoura, com outra perspectiva de mundo, com outra visão de mundo, com outro entendimento, né, do mundo. Por isso que hoje é tão fundamental a gente entender que a gente está nessa transição planetária. Estamos hoje no processo de pandemia, cada um dos nossos lares. Para quê? Para que a gente está nos nossos lares, né? Talvez para a gente fazer essa caminhada de maneira mais suave e mais serena, né? Mergulhar no processo de pacificação interna, né? E reforçar esse entendimento, né? Quase como um mantra, né? Repetindo muitas e muitas vezes. Lembrando que Jesus nos disse, né? A minha paz vos dou, a minha paz vos dou, a minha paz vos dou. E aí, para a gente seguir o outro item e caminhar já para o encerramento desse estudo, está lá, né? No item 15. O homem do mundo, um homem venturoso, que por uma palavra chocante, uma coisa ligeira, joga a vida que lhe veio de Deus, joga a vida do seu semelhante, que só a Deus pertence. Esse é 100 vezes mais culpado do que o miserável que, impelido pela cupidez, algumas vezes pela necessidade, se introduz numa habilitação para roubar e matar os que lhe opõem aos desígnios. Trata-se quase sempre de uma criatura sem educação, com imperfeitas noções do bem e do mal. Ao passo que o dualista pertence, em regra, à classe mais culta. Irmãos, nós podemos nos assemelhar a essa classe mais culta porque nós temos um manancial da doutrina espírita. Nós temos a compreensão da imortalidade da alma. Nós já deveríamos ter aprendido que nós estamos aqui para sermos felizes e que tudo que está aqui é passageiro. Portanto, para que confrontar o nosso irmão em jornada se ele ainda não entendeu que a gente precisa amar? Amemo-nos. Que possamos diminuir a violência, a agressão nas nossas relações cotidianas. E Santo Agostinho continua no item 15. Um mata brutalmente, enquanto o outro faz com método de polidez, pelo que a sociedade o desculpa. Acrescentará aí mesmo que o duelista é infinitamente mais culpado do que o desgraçado que, cedendo a um sentimento de vingança, mata no momento de desesperação. O duelista não tem, por escusa, o arrebatamento da paixão, pois que, entre o insulto e a reparação, dispõe ele sempre de tempo para refletir. Às vezes a gente não se dá conta, mas quando a gente está aqui, né, na Casa Espírita, quando a gente tem o Evangelho, o Livro dos Espíritos, né, quando a gente tem as obras complementares e subsidiárias, nós temos condições de sermos muito melhores do que inúmeras outras pessoas. Por isso nós temos uma responsabilidade maior. Mas Priscila, eu estou em processo, né? Eu estou em processo. Estamos todos em processo, irmãos. Sabe o que nós podemos fazer? Quando a gente não dá conta de uma situação, respira fundo, dá alguns passos para trás e se ausenta do espaço. Isso é ter controle de si mesmo. É não vencer o outro, é vencer a si mesmo. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. Nos vencer. Perceber quais são os momentos que nós
ficamos mais violentos, mais agressivos, e que puxamos a nossa espada, que pode ser a nossa palavra, o nosso pensamento, a nossa ira, respirar fundo e abaixar a guarda, abaixar a espada e colocar na bainha como Jesus nos ensinou. Porque no processo de duelo, o que fala mais alto é o nosso orgulho e a certeza de que a gente estava certo, na consideração que nós temos de que nós estávamos certos. E o que é mais importante? Estar certo, ter razão, ou adquirir paz interior para levar para e pela eternidade. E eu termino na manhã de hoje da gente pensando, né, que o duelo é em muitos momentos o enfrentamento do outro, o enfrentamento dos nossos irmãos, não mais utilizamos armas, né, de fogo ou branca, mas usando a palavra agressiva, a violência, que às vezes transborda dos nossos corações. Por isso, prefiro tentar e continuar me esforçando a aprender o que Jesus nos ensinou. A minha paz vos dou. Que a gente possa trazer a paz do Cristo para dentro dos nossos corações. Que tenhamos um domingo de paz e de muitos aprendizados. Graças a Deus. Então, meus irmãos, nesse momento, vamos nos conectar com a espiritualidade amiga, amorosa da nossa casa. Pedir para os nossos amigos espirituais que nos envolvam em nossos lares e que a gente possa agradecer o banquete da manhã de hoje. Jesus, querido amigo, muito obrigado pelo Evangelho, muito obrigado pelos ensinamentos, muito obrigado, Senhor, por sermos hoje a construção melhor da nossa jornada enquanto espíritos imortais. Que tenhamos a certeza dos teus ensinamentos em nossa vida. Que tenhamos a certeza de que nós estamos mais sozinhos, tão poucos desamparados. Sabemos que a doutrina espírita trouxe para nos tirar da nossa zona de conforto, nos proporcionar um fortalecimento, um sorrimento da nossa trajetória. Sabemos que não somos mais como era antes e que estamos progredindo, caminhando, tendo a certeza de que a nossa versão hoje é uma versão melhor do que algum tempo atrás. Por isso, na manhã de hoje, que possamos agradecer pela casa que temos, pelos amigos, pelo amparo, a certeza de que não estamos mais sozinhos e pedir por tantos irmãos que precisam hoje do pão material, mas também do pão espiritual, para aquecer os corações e aquecer os estômagos que estão desvalidos. Que a espiritualidade que trabalha intensivamente nos últimos meses possa ir até os hospitais, até os abrigos, orfanatos, que possa ir até onde aquele que se sente só e não tem quem ore e fale com ele, que ele sinta um abraço e o despertar da esperança em seu coração, tendo a certeza de que o Pai o ama infinitamente e que aquela trajetória, que a vida dele é para que ele seja feliz. Que cada um de nós tenha essa chama de esperança brotando e brilhando intensamente em nossos corações e que o nosso amanhã possa ser mais feliz, porque nós sabemos que somos infinitamente amados e que esse amor nos traga paz, nos traga serenidade e nos faça caminhar em direção à luz, ao amor e à fraternidade. Que a paz do Cristo esteja conosco, meus irmãos, que tenhamos uma manhã de muita luz e de muita proteção. Graças a Deus.
Sementes foram lançadas no caminho e esperam para germinar. Semente é pequenez aparente, é glória divina a aguardar. Bem-aventurada a semente que descobre o próprio germinar. Bem-aventurada a semente que pede luz e se permite regar. Quando a semente desperta, sabe onde quer chegar, edificando folha por folha um templo de paz a se elevar. São lírios do campo, entregues às brisas de Deus. São lírios do campo, entregues às águas de Deus. Bem-aventurada a semente que descobre o próprio germinar. Bem-aventurada a semente que pede luz e se permite regar. Bem-aventurada a semente que descobre o próprio germinar. Bem-aventurada a semente. Deus no céu, Deus na terra, Deus no mar, no mar. Vejo Deus em seu olhar, vejo Deus em um sorriso, vejo Deus numa criança, numa criança que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Vejo Deus nas estrelas, vejo Deus na natureza, vejo Deus numa criança, numa criança que vive alegre a brincar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Vejo Deus em seu olhar, vejo Deus em um sorriso, vejo Deus numa criança, numa criança que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Vejo Deus nas estrelas, vejo Deus na natureza, vejo Deus numa criança, numa criança que vive alegre a
folha cai sem ele saber que é permitido e tem razão e porquê. E essa tempestade já vai passar e esse tempo te fará crescer. Eu sei que à noite vem a recordação, mas de manhã tudo faz novo outra vez. Eu sei que é difícil segurar a emoção, eu sei também que se perguntam por quê. Eu vou aprender ainda criança mais sobre fé, amor, esperança. Eu vou aprender ainda criança mais sobre fé, amor, esperança. Eu sei que à noite vem a recordação, mas de manhã tudo faz novo outra vez. Eu sei que é difícil segurar a emoção, eu sei também que se perguntam por quê. Eu vou aprender ainda criança mais sobre fé, amor, esperança. Eu vou aprender ainda criança mais sobre fé, amor, esperança. Eu vou aprender ainda criança mais sobre fé, amor, esperança. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Agora, vamos aquietar os nossos corações e nos concentrar para a prece. Amado Mestre Jesus, obrigada por mais uma oportunidade dessa encarnação. Obrigada, Mestre, pela presença dos bons espíritos, dos nossos mentores espirituais, sempre nos intuindo os bons pensamentos e boas vibrações. Senhor, que nós possamos estar com as nossas mentes e os nossos corações abertos para receber essas palavras e esses ensinamentos que serão trazidos nesse estudo de hoje. Com a sua permissão, a gente inicia o estudo. Obrigada, graças a Deus. Olá, pessoal. O tema do nosso encontro de hoje é sobre uma pessoa muito importante para nós espíritas, Dona Ivone Pereira. E a gente vai falar um pouquinho sobre ela e sobre a sua vida. Ela nasceu em 24 de dezembro de 1906, num sítio nos arredores de Vila de Santa Teresa, município de Valença, estado do Rio de Janeiro, na cidade de Rio das Flores. Eram seus pais Manuel José Pereira, pequeno negociante, e Elizabeth Amaral Pereira. Devido à situação financeira de sua família, Ivone foi criada em um ambiente pobre, lutando com inúmeras dificuldades. Com isso, ela aprendeu a viver modestamente numa condição social humilde. Mesmo assim, seu pai, de coração muito generoso, hospedava em sua casa pessoas necessitadas. Tais experiências de vida, Ivone considerou benéfica, pois a ajudou a compreender as necessidades do próximo. Ela possuía um grau de instrução primário, o que lhe causou sérios problemas. Por isso,
tornou-se uma autodidata. Estudava sozinha até altas horas da madrugada. Aos 12 anos de idade já escrevia fluentemente sobre literatura e de forma tão rápida que mais tarde veio identificar como fenômeno da psicografia. Porém, teve que dedicar-se às prendas domésticas, como acontecia com a maioria das jovens de sua época. Ela começou a fazer pintura, bordados, costuras, crochês, flores. Ivone Pereira sempre seguiu a orientação dos livros básicos da codificação e também os conselhos dos seus guias espirituais. Aprofundou-se no estudo da doutrina espírita como médium. Ela trabalhou como médium em vários centros, no Centro Espírita de Lavras, no Grêmio Espírita de Beneficência, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, na União Espírita Suburbana, no Rio de Janeiro. Por tudo isso que realizou em sua vida de médium espírita, Ivone Pereira pode ser considerada como uma das maiores médiuns sob todos os aspectos, dotada de valiosas faculdades sempre postas a serviço do bem e dentro do bom senso. No dia 9 de março de 1984, às 22 horas aproximadamente, desencarnou Ivone Pereira, no Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro, onde havia sido internada há poucas horas antes. Agora vamos ver uma história que fala um pouco mais sobre a vida de Dona Ivone. Vamos lá? Hoje nós trouxemos uma história Ivone do Amaral Pereira. E nós temos a recordação dela assim. Temos outra recordação dela assim também, olha. E assim, a história de Dona Ivone começa com Dona Ivone muito bebezinha. Bebezinha, tinha dias de vida. E a sua mãe estava muito feliz com a vinda de Ivone. Com pouquinhos dias, com 29 dias, ela se engasga e começa a tossir durante muito tempo. E a mãe, Ivone, o que foi, minha filha? O que foi? E Ivone passa muito mal. E todos acham que ela tinha desencarnado, morrido, porque parou de se mexer. E a mãe de Ivone chora muito, fica muito triste. Ai, minha filha. Mas num determinado momento, ela fecha os olhos e faz uma prece e conversa com Maria, mãe de Jesus. E diz: Maria, conforta o meu coração, protege a minha Ivone. Minha Ivone é tão amada. E depois dessa prece tão sentida, pedindo para Maria proteger Ivone, Ivone começa a se mexer. E a mãe de Dona Ivone pega Ivone. Ivone, minha filha, que bom que você está bem agora. Agradece a Maria, obrigada Maria por ter ouvido a minha prece. E assim, Ivone cresce. E já uma menina, a mãezinha continuava enfeitando Ivone, colocando lacinhos, cuidando dela.
coloca a roupinha, dava almoço, dava lanche, dava jantar, e Ivone ia crescendo. E assim, Ivone ainda menina, 4 anos. Ivone já via e ouvia os espíritos. Muitos apareciam, como Charles, como outros. E ela, desde pequena, foi percebendo que, durante a morte, só o corpinho morre, porque somos espíritos imortais. Ela foi crescendo e, muitas das vezes, conversava com o Dr. Bezerra de Menezes. Já com mais idade, com 12 anos, ela recebe do seu pai um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. Recebe o Livro dos Espíritos e começa a estudar a doutrina trazida pelos Espíritos. E assim, Ivone foi crescendo. Trabalhando e aprendendo as lições de Jesus através da doutrina espírita. Conforme ela foi amadurecendo, seus cabelos foram agora ficando branquinhos. E ela conseguiu escrever através do desdobramento, onde, durante o sono, o seu corpinho dormia e o seu espírito ia no mundo espiritual recolher as informações para escrever e colocá-las todas em livro. E assim nos trouxe Memórias de um Suicida, que nos ensina e que nos alerta que a vida, o dom da vida oferecida por Deus a cada um de nós, precisa ser aproveitada, precisa ser respeitada e agradecida o tempo inteiro. Trouxe muitas outras obras, inclusive a trilogia, onde um dos livros é o Drama da Bretanha, aonde conta a sua própria história. Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Como nós vimos até agora, o estudo de hoje é sobre a Dona Ivone do Amaral Pereira. Ela foi uma médium espírita brasileira que viveu aqui no Rio de Janeiro. Nós vimos, na história que passamos anteriormente, informações sobre o seu nascimento, sua vida e algumas das suas obras. Então, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre um fato muito importante da sua existência, a mediunidade. Mas vocês sabem o que é mediunidade? De acordo com o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, que são os livros da codificação espírita compilados por Allan Kardec, a mediunidade é a capacidade que permite o intercâmbio, ou seja, a comunicação com os espíritos. Ela faz parte da nossa condição orgânica e todos nós a temos, em maior ou menor grau. Ela pode se manifestar na forma de ver, ouvir e falar com os espíritos, como também através de sonhos, intuições, premonições e diversas outras formas. Essas são informações básicas sobre a mediunidade,
porque nós vamos estudar mais sobre ela nos próximos estudos. Agora, vamos voltar a falar da Dona Ivone. Ela era considerada médium porque desde a infância, aos 4 anos de idade, ela já se comunicava com os espíritos. Para ela, isso era tão normal que eles até pareciam pessoas encarnadas. Ela tinha sempre contato com os espíritos, Roberto de Canaleiras e Charles. Esse último foi seu pai em outra encarnação. E nessa, como Ivone, ele foi seu orientador espiritual, inclusive nas atividades mediúnicas. Quando ela já estava adulta, manteve contatos regulares com espíritos como Dr. Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Camilo Castelo Branco, Tolstói e Frederic Chopin, dentre outros. A sua mediunidade foi considerada muito diversificada. Pelo desdobramento noturno, ou seja, aquele momento em que o corpo físico dorme e o espírito sai para trabalhar, para entrar em contato com outros espíritos, ela visitava o mundo espiritual, amparada por seus orientadores. E nessas visitas, ela coletava informações sobre histórias para seus livros, que até hoje nós lemos. Dona Ivone possuía também a mediunidade de psicografia, psicofonia, a mediunidade de efeitos físicos. Ela, inclusive, realizou em algumas sessões a materialização de alguns objetos. Mas os trabalhos que ela mais gostava de fazer, no campo da mediunidade, eram os de desdobramento, psicofonia e o de receituário homeopático. Ela trabalhou como médium psicógrafa e receitista, assistida por espíritos de grande elevação espiritual, prescrevendo receitas homeopáticas. Como médium psicofônica, Dona Ivone pôde ajudar muitos espíritos já desencarnados, pois ela sentia um amor e um carinho muito grande, e por isso sempre foi muito respeitada por todos eles. A sua vontade de ajudar era tão grande que ela costumava ler nos jornais locais os nomes de pessoas que desencarnaram e orava por eles constantemente, chegando a catalogar esses nomes em um livro de preces criado por ela mesma. Ela também aplicava injeções em doentes pobres, costurava para eles e fornecia-lhes medicamentos, tudo de forma gratuita. Durante 8 anos de sua vida, ela desenvolveu este trabalho assistencial, principalmente com os moradores de uma comunidade próxima ao bairro em que ela morava. Por tudo isso que realizou em sua vida como médium espírita, Dona Ivone é considerada uma das maiores médiuns do nosso país. Dotada de preciosas faculdades mediúnicas, ela sempre usou a sua mediunidade a serviço do bem. Trabalhou em favor do próximo sempre com respeito, comprometimento e amor. Exerceu a sua mediunidade com base nos ensinos de Jesus e seguiu sempre as orientações dos livros da codificação espírita e os conselhos de seus mentores espirituais. Na noite do dia 9 de março de 1984, Dona Ivone desencarnou durante uma cirurgia aos 83 anos, mas cumpriu com dignidade o seu trabalho mediúnico, exercido com amor e total devotamento ao próximo. Olá, queridos espíritas mirins, se é que se pode chamar assim. Tudo na paz com vocês? Espero que sim. Continuando a falar sobre Ivone do Amaral Pereira, vou contar algumas coisas que eu li sobre ela. Ivone cresceu numa família espírita. Era comum a família abrigar pessoas necessitadas, vivências que, segundo ela, marcariam sua vida para sempre. Ivone teve como estudos apenas o antigo curso primário, o atual primeiro segmento do ensino fundamental. Devido às dificuldades financeiras da família, ela não conseguiu prosseguir nos estudos e, para auxiliar a família e o próprio sustento, dedicou-se à costura e ao bordado e também
ao artesanato de rendas e flores. Tendo cultivado desde a infância o estudo e a leitura, completou a sua formação como autodidata pela leitura de livros e periódicos. Alguém aí sabe o que quer dizer autodidata? Bom, eu fui ao dicionário buscar o significado. Autodidata é a pessoa que tem a capacidade de aprender algo sem ter um professor lhe ensinando. Olha como é que ela era muito esforçada, né? Aos 8 anos, teve o primeiro contato com um livro espírita. E aos 12 anos, o pai lhe deu de presente nada mais, nada menos como o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Tinha 83 anos quando desencarnou. Mantivera-se solteira, cumprindo dignamente o mandato mediúnico, exercido com amor e total devotamento ao semelhante. Lembram que ainda há pouco eu disse que ela foi, além de excelente médium, costureira, mas que também fazia bordado e artesanato? Então, nós vamos agora fazer uma atividade bem legal. Dona Ivone do Amaral Pereira fazia tudo com muito amor. Então, nós vamos fazer uma atividade artística, de criatividade. E a atividade é esta, fazer um coração com encarte de supermercado, simbolizando o amor que Dona Ivone colocava em tudo aquilo que ela fazia. O que a gente vai precisar? De uma folha de papel ofício, tesoura, cola, lápis. Encartes de jornal são 10 folhas que você vai dividir na metade. 10 folhas inteiras, você divide na metade. Numa delas, você vai fazer um coração, recortar, colocar em cima da folha de papel ofício e passar o lápis em volta para marcar. Depois que você fizer isso, você vai pegar o encarte de jornal, vai pegar o lápis, vai colocar aqui na beiradinha, vai enrolar o lápis. Sim. Tira o lápis, passa a cola na beiradinha, até você formar 20 canudinhos. Muitos, muitos, muitos. 20. Aqui é claro que não tem 20, é só para mostrar para vocês, ok? E aí depois vocês vão, aqui eu já comecei a colar os rolinhos. Vocês vão recortando conforme vão colocando aqui, ó. Vendo aqui, ó, o coração, ó, tá aqui assim. Você vai pegar a tesoura e vai cortar, bem na marquinha. Ó, viu? E passa a cola e vai fixando até chegar aqui ao final. Olha como é que tá ficando, ó, conforme a gente vai colocando todos eles. Coloquei um errado. Aperta bem, para ele ficar bem firme. Se precisar, põe mais cola. E dando continuidade, o nosso está aqui, ó. O meu já está quase pronto. Já tinha um ali marcado ali, que está no quadro. E olha aqui, ó. Fechamos. Aí você faz assim com a mão e aí está. Olha a minha criatividade, feito com muito amor, igualzinho a de vocês. Tá vendo? Beijos. Quando terminarem, coloquem no Padlet. Beijos. É com o coração cheio de alegria
estamos agora neste momento em agradecimento pela bênção da mediunidade. Muito obrigada, meu Deus. Obrigada, Dona Ivone Pereira, de ter cultivado com amor e carinho a mediunidade em benefício ao próximo na regeneração das almas. Missão cumprida. Agora, nos reunimos em pensamento em forma de agradecimento. Te enviamos flores e canções para acalentar e nutrir o seu espírito com muitas bênçãos de amor. Obrigada e graças damos a Deus e a Jesus.